Atualizações, revisão da vida toda, é isso mesmo, pessoal. Nova nota técnica, ADIs andaram e agora? Qual o próximo andamento? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje para você. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que seja do seu interesse. Você é aposentado, pensionista, idoso do Brasil. Então, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal. Talvez você passe por esse vídeo e nunca mais veja um vídeo da gente se você não se inscrever agora. Então, aproveite a oportunidade. Se chegar no final e não gostar, é só tirar a inscrição, certo? E eu peço também o joinha de vocês, porque a revisão da vida toda, eu já falei no vídeo de ontem, não pode ficar no esquecimento, tá? Não pode. Então, a gente tem que dar o joinha aqui para o vídeo espalhar, assim como nos outros vídeos também, dos outros canais também que falam sobre a revisão da vida toda. Façam, deixa aí, por favor, ajuda demais e ajuda vocês também para que o nosso trabalho seja multiplicado e que a revisão da vida toda, nosso objetivo agora é que ela não caia no esquecimento. Quero que vocês deixem nos comentários também o seguinte: o que mais vocês gostariam de saber sobre a revisão da vida toda que a gente não falou ainda no canal? Deixe aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo para vocês sobre cada comentário aqui que vocês fizerem de dúvidas específicas sobre a revisão da vida toda, certo? Dito isso, vamos ao conteúdo de hoje. Olha a novidade fresquíssima. 24 de maio de 2024, publicado o acórdão. De quê? Da ADI 2110. Tem mais novidade? Tem sim. ADI 2111. 24 de maio, publicado o acórdão também, tá? Então, as duas ADIs tiveram os acórdãos publicados já. Então, isso é um grande ganho, pessoal. Falando das ADIs, é o seguinte: o acórdão tem 38 páginas, mas em resumo é o que nós já sabemos. Foi declarada a constitucionalidade do artigo 3º, mas com natureza cogente, ou seja, sem opção de escolha. Os segurados não têm opção de escolha por uma regra mais vantajosa. Foi essa a imposição dos ministros ali no acórdão das ADIs, certo? Então, resumidamente é isso sobre as ADIs, elas transitarem em julgado. É muito interessante, pessoal, porque essas ADIs aí, elas poderiam ficar anos ali paradas sem o trânsito em julgado. E em 21 de março elas foram julgadas e o trânsito em julgado saiu agora. Trânsito em julgado não, o acórdão, desculpa, saiu agora. E às vezes demora muito, demora até anos. E a gente sabe, eu vou mostrar para vocês, que a revisão da vida toda ela está aguardando justamente o trânsito em julgado dessas ADIs. Então foi um grande ganho, uma grande evolução essas ADIs terem o acórdão publicado. E qual será o próximo passo agora, Natan? É o seguinte: foi publicado o acórdão, então abre-se o prazo para as partes que tiverem interesse processual oporem os embargos de declaração. Então, os embargos de declaração, assim como foram opostos na revisão da vida toda, eles devem ser opostos agora pelas partes interessadas, e a gente torce muito aí, né? Está sendo feita uma pressão principalmente com o PDT, através do Ciro Gomes, que é parte no processo. Torcemos para que isso ocorra o quanto antes e que esses embargos sejam acolhidos, certo? Resumidamente, nosso próximo passo é aguardar a oposição desses embargos. Sendo julgados esses embargos, o processo vai transitar em julgado e aí sim devemos ter embargos da RVT novamente pautados, que ele está com Alexandre de Moraes, que ele pediu para tirar de pauta. Então a gente vai ter que ter paciência, certo? Eu falei para vocês ontem, a gente vai trazer aqui vídeo todo dia sobre a revisão da vida toda. Às vezes você já sabe, mas são 102 mil pessoas que têm processo sobre a revisão da vida toda. A gente tem que trazer o conteúdo, às vezes repetido, de uma forma diferente, de uma forma mais simples, sem o juridiquês, uma hora com o juridiquês para outro público, porque a gente não pode deixar o processo cair no esquecimento. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, toda vez que vocês receberem um vídeo novo, como hoje, compartilhem em todos os grupos, deixa o joinha, deixa o comentário que eu pedi, que isso vai ajudar demais. E faça isso com os outros canais também, porque a revisão da vida toda não pode cair no esquecimento. Se ela cair no esquecimento, alguma coisa de errado vai acontecer. É a chance do Barroso exterminar
a revisão da vida toda. E eu já mostrei para vocês que muita coisa tem sido feita nesse tempo. A revisão da vida toda ela está parada processualmente, mas nos bastidores muito tem se ganhado. Primeiro já foi com as ADIs tendo o acórdão publicado. A gente já teve um grande ganho com isso. Agora vamos acompanhar como que vai ser a oposição dos embargos de declaração. Vamos falar agora sobre a nota técnica da ABL, né, dos advogados, lá do Dr. Badari e IEPREV, tá? Vamos falar sobre essa nota técnica que ela foi apresentada pelo IEPREV, como eu falei, e pela BL. Eles enviaram essa nota técnica para alguns ministros, pelo que eu pude acompanhar, nem todos os ministros receberam, mas a grande maioria. Então, a partir de agora, os ministros que receberam essa nota técnica, especialmente o relator Alexandre de Moraes, têm conhecimento desse estudo profundo e cabe a eles analisarem e utilizarem o bom senso no julgamento dos embargos da revisão da vida toda. Por que eu digo isso? Essa nota técnica ela analisa criticamente o número divulgado sobre o impacto econômico da revisão da vida toda e propõe uma alternativa de cálculos mais realista. Talvez vocês já saibam, né, da falácia dos 480 bilhões, mas eu trouxe aqui um resumo para vocês dessa nota técnica rapidinho para vocês entenderem o que é e também compartilharem, por favor, com todos os aposentados e pensionistas, grupo da família, ajudem, peça para as pessoas do grupo aí de família ajudarem a compartilhar, mesmo que eles não tenham interesse no assunto, assistam e compartilhem, porque isso ajuda muito a revisão da vida toda se manter viva e as nossas chances são cada vez mais crescentes. Para vocês terem uma ideia da credibilidade, essa nota técnica foi elaborada por 3 professores e pesquisadores. Professor Dr. Thomas Conte, professora Luciana Jung e professor Dr. Luciano Benetti Tim. Se você quiser pesquisar pelo nome deles, vocês vão ver as credenciais deles, que são muitas, eles são muito capacitados e têm muita credibilidade. Resumidamente, tá? Vou trazer aqui o resumo da nota técnica. Lá no canal da BL, se você quiser ter acesso à íntegra da nota técnica, você pode ter também, tá? No IEPREV também eles disponibilizaram, mas eu trouxe o resumo aqui para vocês que acho que ficou mais fácil. Primeiro é uma crítica à projeção absurda de 480 bilhões de reais. Isso é uma loucura, né? Então, a projeção de 480 bilhões de reais é considerada impossível de ser obtida, mesmo com premissas superestimadas, ou seja, eles colocaram cenários superestimados e nem assim chegaram aos 480 bilhões. A falta de transparência e a inclusão desse valor na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a LDO, são criticadas nessa nota técnica por influenciar negativamente o debate público, ou seja, a gente viu quantos sites publicaram aí que os aposentados dariam um prejuízo de 480 bilhões de reais, como se o dinheiro não fosse dos aposentados. Ainda que fosse 480 bilhões, é dinheiro dos aposentados, tem direito, não importa se o Estado fez errado, tem que pagar, mas não é nem 10% disso, certo? Então, essas notícias aí fazem com que o público fique contra os aposentados e pensionistas e o STF, comandado pelo Barroso, tenha aí caminho livre para poder exterminar a revisão da vida toda como eles achavam que iam fazer, mas não vão conseguir. Segundo ponto interessante, a análise de sensibilidade. Foram realizadas simulações, presta atenção, com 100 mil cenários, é isso mesmo, 100 mil cenários. E a probabilidade de encontrar o valor de 480 bilhões foi de 0%, isso mesmo. É impossível, comprovado em 100 mil cenários por 3 especialistas, né, que o cenário chegue a 480 bilhões de pagamento para os aposentados e pensionistas que têm direito à revisão da vida toda. Fontes de informação. Baseado em estatísticas oficiais do número de processos pendentes do julgamento e dados pela Previdência Social, ou seja, 102 mil ações, né, que a gente tem oficialmente. Eu trouxe o documento para vocês,
do próprio CNJ, que é quem faz esse controle. 102.700 ações, muito diferente dos 3 milhões de processos que a AGU tinha falado. Utiliza a nota técnica CEI número 17 para complementar essas informações. Se vocês quiserem procurar, basta dar uma olhadinha. É um pouco extenso, então não trouxe aqui muito técnico. Trouxe mais aqui o mais claro para vocês aqui, para ficar resumidamente num português mais fácil de compreender, tá? Projeções mais realistas. Apenas cerca de 10,7% dos aposentados por tempo de contribuição entre 2012 e 2019, que é o período da decadência, teriam algum ganho com a revisão da vida toda. Olha só como é uma revisão de exceção, né? E não de regra, como eles falaram, que todo mundo que estava aposentado ou era pensionista no INSS iria entrar com a revisão da vida toda, e daí eles tiraram o número de 3 milhões, né? Um absurdo. Então, apenas 10% dos aposentados, ficou comprovado nessa nota, por tempo de contribuição, entre 2012 e 2019, teriam algum ganho com revisão da vida toda. Os valores reais são significativamente menores que os divulgados ali pelo governo. Metodologia utilizada. Cálculos realizados na linguagem de programação R com software estatístico RS Studio. Então, eles mostraram a metodologia utilizada, o que é muito importante, né? Porque eles poderiam contestar isso se fosse feito de uma forma escondida, de uma forma não pública, né? Não desse publicidade a isso. Análise conduzida de forma transparente, com disponibilização dos métodos e premissas utilizados, ou seja, eles podem ali olhar, reler e reler e que eles vão chegar na mesma conclusão. Recomendações. A nota técnica recomenda que o STF pressione pela revelação dos estudos técnicos e pela análise crítica antes de tomar decisões que afetem a sociedade, ou seja, vejam o que está escrito na nota técnica, vejam o que está escrito na defesa, né, nos embargos de declaração da AGU, defendendo o INSS, comparem os dois e vejam quem tem mais fundamentos, quem está falando a verdade antes de decidir, porque eles decidiram por conta do rombo, que seria de 480 bilhões, foram contra nesse sentido. Barroso disse que nem sempre os aposentados poderiam ganhar, né? Porque a sociedade precisa também desse dinheiro. E agora, ainda mais com a tragédia do Sul, com certeza eles iriam utilizar essa tragédia para falar de mais dinheiro que precisa ser aplicado em outros setores, na reconstrução ali do Estado, e que faria falta esses 480 bilhões, mas não são 480 bilhões. A nota também enfatiza a importância da transparência e da responsabilidade na divulgação de números que influenciam decisões públicas. Isso é muito grave. Considerações finais. A nota técnica em questão não se propõe a julgar a revisão da vida toda. Afinal, né, a gente está falando com semideuses lá, né? Então eles não podem se sentir compelidos a julgar de tal forma, porque pode dar problema, né? Sabe como eles são. Então a nota técnica toma esse cuidado de dizer que não está querendo julgar a revisão da vida toda, mas sim fornecer informações sérias, verídicas, para que a sociedade possa avaliar as consequências das suas decisões. Destaca ainda a necessidade de critérios e métodos com qualidade mínima para melhorar a tomada de decisão no país. Concluindo, a nota técnica econômica de maio de 2024 apresenta uma análise crítica da projeção de 480 bilhões para o impacto econômico da revisão da vida toda, propondo uma alternativa de cálculo mais realista e transparente. A análise enfatiza a importância da responsabilidade e da transparência na divulgação de números que influenciam decisões públicas e recomenda que o STF adote uma postura mais crítica e exigente em relação aos estudos técnicos apresentados, no caso a AGU, que apresentou um estudo sem qualquer lastro. Então é isso, pessoal, 2 gols pra gente. Essa nota técnica foi um golaço aí da ABL, da IEPREV. A ABL são os advogados ali Murilo White e Dr. Badari, e a IEPREV, o Instituto de
estudos previdenciários que contrataram essa nota técnica. Então, um golaço mesmo, não tem como ir contra. E também aí a publicação do acórdão das ADIs também foi um gol a nosso favor. Agora a gente tem que pressionar aí a questão do PDT, no sentido de entrar com os embargos de declaração, né? Opor os embargos de declaração, para que a gente tenha aí, enfim, a revisão da vida toda pautada, e aí a vitória está muito próxima. Então, mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem, deixem o joinha, e se não se inscreveu ainda, se inscreva agora. Obrigado você que chegou até aqui comigo, você está muito bem informado, e não deixe de comentar aqui se você tem mais alguma dúvida, que a gente vai fazer um vídeo aqui para vocês, certo? Então, por fim, eu só quero falar uma coisa, eu sempre digo no final dos vídeos: o direito à revisão da vida toda não foi alvo do embargo de declaração do INSS, portanto ele está garantido, o direito ao recálculo. Será discutido atrasados, serão discutidos benefícios cessados, isso serão, tá? Agora fiquem tranquilos. Principal, quem já ingressou com a revisão da vida toda até o julgamento das ADIs, que foi em 21 de março, terá o direito sim ao recálculo do benefício. Fiquem tranquilos que as outras discussões serão secundárias, né? A gente tem que brigar pelos atrasados, afinal o dinheiro é seu, mas, enfim, o direito ao recálculo está garantido e tudo está caminhando para isso, né? Se fosse com pressa, com certeza o Barroso teria conseguido exterminar a revisão da vida toda sem direito nem ao recálculo. Então as coisas estão dando certo e não vamos deixar a revisão da vida toda morrer. Esse assunto não pode ficar esquecido, ainda que o processo esteja parado processualmente falando, certo? Forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.